Hoje, o título da nossa palavra hoje é Meu Deus, Meu Pai, tá bom? Título da palavra hoje, Meu Deus, Meu Pai. Falar sobre essa experiência hoje que Deus tem dado para nós sobre a paternidade. A paternidade é uma das maiores necessidades, que Deus colocou na vida do ser humano, é a presença de um pai. Se tem uma necessidade importante na vida do ser humano, é a presença de um pai. Eu lembro quando meu pai partiu dessa terra, como a gente sentiu falta, e a gente sente até hoje, a falta dele. Então é muito importante a presença de um pai. E a gente pode compartilhar, quando a gente tem um pai, ou a gente teve um pai como eu tive, e você também teve, ou tem, nós podemos compartilhar algumas histórias, como por exemplo, você pode falar o quanto seu pai te amou, você pode falar o quanto seu pai cuidou de você, ou talvez você possa falar o quanto ele te magoou profundamente. Às vezes você foi magoado pelo seu pai, entristecido, A gente pode encontrar então feridas deixadas por pais ao nosso redor. Nós podemos encontrar dor, nós podemos encontrar amargura, nós podemos encontrar raiva, falta de perdão. Então, assim, para aqueles que tiveram um pai que te magoou, se você tem isso na sua vida, a palavra pai às vezes não tem um significado muito bom para você. E aí você começa a ter uma dificuldade de se relacionar com pessoas de autoridade, Você começa a ter dificuldade de se relacionar com Deus. Só que a boa notícia, irmãos, que a gente tem é que Deus, o nosso Deus, Ele é um Pai perfeito. E Ele nunca vai deixar a gente na mão. Ele nunca erra com a gente. Esse Pai é um Pai que pode nos ensinar a ser Pai. Esse Pai é um Pai que pode restaurar e mudar a nossa vida. Então, se você procura por um Pai, você precisa de conhecer o nosso Deus como um Pai celestial. Você precisa de ter essa experiência. E quando Jesus ele esteve aqui na terra, então, como homem, ele trouxe uma grande revelação para a gente. Ele trouxe uma grande revelação, a revelação de que Deus é um Pai. O mais conhecido Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, mostra para a gente Jesus chamando Deus de Pai várias vezes. Isso era completamente novo. Por quê? Porque no passado não era assim. Deus se revelou de muitas formas. Deus se revelou de muitas formas. E dessa vez agora, quando Jesus vem, quando Jesus aparece, Ele revela que o nosso Deus é Pai. Ele também é Pai. Anteriormente, Ele era conhecido, Deus foi conhecido como Jeová Shabaó, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jirê. Jeová Jirê é o Deus da providência, O Jeová Rafá é o Deus que cura. Jeová Nissim, Ele é a nossa bandeira. Jeová Shabaó, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso general. Mas aí Jesus vem e mostra que Deus, Ele é tudo isso, mas acima agora Ele é Pai. Ele é Pai. E qual que é a importância dessa revelação, irmãos, para a nossa vida? O que isso pode mudar na nossa vida? Ter Deus como um Pai.
Porque às vezes a gente se relaciona com Deus de uma forma tão distante, de uma forma tão, né, um pai, na visão bíblica, é aquele homem que está ali, perto, né? Ele não está longe, ele quer relacionamento. Qual pai que não quer relacionamento com o filho? Não existe isso, né? Na minha visão, não existe um negócio desse. Todo pai, né, ele quer ter relacionamento com seus filhos, né? Desde pequenininho. Quando é pequenininho, né, o pai não vê a hora de chegar em casa para poder pegar o filho no colo, para poder brincar com ele, né? Não é assim que funciona? E essa visão, às vezes, nós não temos essa visão de Deus, porque não estamos reconhecendo Deus como um pai. E aí o seu relacionamento com Deus fica ruim. Então essa revelação, ela vai melhorar a sua identidade como filho de Deus. Essa revelação, ela vai melhorar na sua transformação. Ela vai melhorar na sua forma de ser pai. Você vê Deus como um pai, você reconhecer Deus como um pai, e você ter esse relacionamento de pai e filho, vai mudar a sua visão a respeito de ser pai também. O relacionamento com seus filhos vai mudar. O seu relacionamento com o seu pai vai mudar. Ter essa revelação traz para a gente descanso, que a gente falou semana passada. Ter essa revelação traz descanso, então, entre muitas outras descobertas que a gente pode ter, se a gente vê Deus como um pai e ter esse relacionamento. Não adianta só a mente, a gente tem que ter essa revelação no Espírito. E a revelação, como que Deus é tão assim, nós temos que crer na palavra, né? Palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus mostra para a gente, a revelação começa lá no batismo. Quando Jesus foi batizado, lá no capítulo 3 de Mateus, no verso 17, então Jesus já estava agora com 30 anos, Jesus, ele tinha estudado, Jesus tinha trabalhado como carpinteiro junto com seu pai, José, que Jesus teve um pai aqui que cuidou dele, um pai que, quando os reis quiseram matar ele, o pai teve revelação, fugiu com ele, guardou a vida dele. Então, o relacionamento de Jesus com o pai dele, e o pai de Jesus, a Bíblia fala que às vezes chamou a atenção de Jesus, né? Conversou com Jesus, eles tinham um relacionamento. Quantas vezes Jesus deve ter trabalhado com José lá na carpintaria? E ali aprendido tanta coisa com José. Fora que naquela época, a criança, o judeu, né, ali com a sua criança, o seu menino, ele ensinava a Torá para ele, e ele falava a Torá, ele declarava a Torá assim, ó. Não precisava de ficar lendo, não. Ele falava, né? Já com essa idade aí, 12 anos, Jesus foi ensinar lá no templo, com 12 anos de idade, e as pessoas ficaram impactadas com ele. Mas quem que foi que ensinou ele? O José, o pai dele. O pai dele que deu a iniciação a ele. E aí agora a gente vê, então a gente conhecia que Jesus tinha um pai, e que o pai de Jesus chamava José. Mas aí então lá em Mateus capítulo 3, verso 17, Mateus 3, 17, dá para mandar? Aí. E eis que uma voz dos céus, que dizia, Jesus estava sendo batizado nas águas, tá certo? Por João Batista. João Batista era primo de Jesus, e ele está sendo batizado nas águas, e quando ele está sendo batizado nas águas, ali, o João nem queria batizar ele, falou, olha,
Quem sou eu para batizar? Senhor, né? E Jesus falou, não, agora é necessário. Então faz o que tem que ser feito. Eu preciso ser batizado. E ele foi batizado. Você vê a importância do batismo. O próprio Jesus falou, eu preciso ser batizado, né? E aí ele então se batiza. E no momento que ele está sendo batizado, uma voz do céu. Então, pessoas ouviram ali uma voz do céu. Foi uma voz forte, uma voz sobrenatural, espiritual. E disse, olha, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, qual foi a revelação aqui? Jesus era o filho. O filho tem um. Então, o que Deus estava dizendo? Eu sou pai dele. Jesus está dizendo que era pai. O próprio Deus, né, está dizendo aqui que ele é pai. E aí a Bíblia fala que Jesus é o filho primogênito entre muitos. Então ele é o primeiro entre muitos filhos. Significa que todos aqueles que vêm através de Jesus se tornam filhos. Amém? E aí se tornam filhos então, e como filho você tem um pai. Um pai que você se relaciona com ele como um pai. E aí você consegue perceber então que se você teve dificuldade nesse relacionamento com o seu pai daqui da terra, você vai ter dificuldade em se relacionar com o pai do céu. Deus então mostra Jesus como filho, e todos aqueles que vêm depois também são filhos. E Jesus vem a essa terra com uma missão. A missão de Jesus era morrer na cruz do Calvário. Mas parte dessa missão é revelar Deus como um pai. Vamos lá em Mateus capítulo 11, verso 27, né? Que foi um texto que a gente leu semana passada também, que fala que ninguém conhece o Pai. Olha aí, ó. E ninguém conhece o Pai, já na parte de baixo aqui, ó. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece o Pai a não ser Jesus e aquele a quem Jesus quiser revelar. Então nós precisamos de ter essa revelação de Deus como um pai. Jesus, ele vem para revelar Deus como um pai. Jesus, ele vem para mostrar que o nosso Deus é um pai. E como então que a gente pode aprender com ele? Como a gente vai aprender com Jesus sobre paternidade, que é tão importante? Bom, irmãos, todo ser humano precisa de um pai piedoso. Mas esse pode ser seu pai biológico ou também pode não ser. O que é um pai piedoso? Um pai que serve a Deus de verdade. Um pai que busca a Deus de verdade. Mas às vezes pode ser que o seu pai biológico hoje não é esse modelo. Então, o que a gente precisa para a gente poder ter um modelo para a nossa vida? Pode ser alguém humano, um pai, que ele aceita esse papel na sua vida. Um homem, né, um pai, que aceita esse papel de ser seu pai. De ser seu pai na perspectiva do Pai Celestial, entendeu? Então é assim que funciona. Esse pai, então, ele aprende os princípios de como Deus é. Como que Deus age como pai? Qual que é a forma que Deus, ele opera como pai? Quais são as atitudes de Deus como pai? E aí, essa pessoa que você vê como um pai terreno, né? Um homem, você olha e ele deve fazer o quê? Espelhar aquilo que Deus faz. E foi isso que Jesus fez, né? Olha só,
Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Jesus conhecia o Pai. Jesus sabia como era o Pai. E a Bíblia fala que Jesus ele fazia aquilo que ele via o seu Pai fazer. Jesus fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Da mesma forma, então, que um homem pode se tornar um visual de modelo para a gente ver Jesus, para a gente ver o Pai, para a gente ter relacionamento com o Pai. Da mesma forma, Jesus ele se tornou também a imagem visual do Pai Celestial. E aí o que a gente tem que fazer? Eu, você, nós então precisamos nos tornar a imagem visível desse Pai. Você precisa de ser um pai no modelo de Deus. Você precisa de ser um pai não de acordo com a sua cabeça, não de acordo com a sua mentalidade, mas de acordo com a palavra de Deus, conforme o modelo de Cristo, para que outros aprendam a ser pai e ter Deus como um pai. Então esse relacionamento é um relacionamento necessário. Não dá para a gente pegar esse relacionamento e simplesmente colocar de lado. Nós precisamos de ter esse relacionamento de pai e filho, de filho e pai. Então olha só, como que a gente vai chegar nesse ponto de aprender a ser como esse pai? Primeira coisa que eu falei para vocês, né, é esse modelo. Então, como que a gente vai aprender? A gente vai aprender encontrando verdadeiros homens de Deus que são discípulos de Jesus. Não pode ser qualquer homem. Entende? Às vezes você olha assim e fala, pô, mas meu patrão é tão legal comigo. Tá, mas ele é um servo de Deus? Ele serve o Senhor? Ele é discípulo de Jesus? Porque é desse tipo de homem que a Bíblia está falando. Conforme você vai, né, trabalhando com esse tipo de homem, então você vai se tornando aqui um discípulo. Os homens que não são perfeitos, mas são homens que buscam o caráter de Cristo e ser como Jesus. É esse tipo de homem. Se você olha para um homem e você vê que esse homem ele não está nem aí em ser um discípulo de Jesus. Se você olha para um homem que ele não está nem aí em ter o caráter de Cristo, ele faz as coisas como qualquer outra pessoa desse mundo faz, então ele não serve para ser um modelo para você. Como pais, então, nós devemos ver a paternidade como uma introdução à paternidade de Deus. Todo livro tem uma introdução. A introdução fala, dá um início para o livro, né? Tudo tem uma introdução. E nós, como pais, como homens, nós somos essa introdução à paternidade de Deus. Deus usa a vida dos homens para poder introduzir Ele como pai na vida desses homens. A paternidade de Deus, né? A gente deve pedir nas nossas orações. Como que você vai receber a paternidade de Deus, além de ter um homem como modelo para você? Além de você ter um homem, você ter um relacionamento com um homem que tem esse modelo para você, você também precisa de orar e buscar, pedir para Deus. Deus, nas nossas orações, nós precisamos pedir para Deus, Deus, eu quero ser um bom modelo. Eu quero ser um bom modelo. Eu não sei você, mas sempre que eu oro para Deus, eu peço para Deus, Deus, eu quero ser um pastor excelente, do jeito que o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser um pai para os meus filhos, do jeito que o Senhor quer que eu seja. Eu quero que os meus filhos olhem para mim, que eles vejam realmente a presença de Deus. Mas isso não acontece por um acaso. Isso acontece através de relacionamentos, isso acontece também através de orações. Nós precisamos pedir para Deus. Então,
a primeira coisa é um relacionamento. A segunda é a gente orar sobre isso. Então, a segunda forma é a gente orar pedindo para Deus que a gente quer ser um modelo. Se a gente buscar a Deus e a gente pedir para Deus, Senhor, eu quero ser esse modelo, com sinceridade, buscando realmente, incansavelmente, porque a gente tem que orar sempre. Se alguma coisa não é importante para você, você não ora sempre. Se algo não é importante para você, você não vai orar sempre por aquilo ali. Tem gente que pega aquele texto lá, né, para a gente não usar de vãs repetições, ele acha que a oração dele tem que ser nova todo dia, né? Cada dia ele tem que buscar um texto diferente para falar com Deus. Então ele fala, não pode usar de vãs repetições, porque Deus não quer que use de vãs repetições. Deus não quer que eu fique repetindo a minha oração. Não é isso que a Bíblia diz. Né? Então, você pode sim usar orações, igual quando a gente está aqui reunido aqui. A gente começa o culto. Quem é aqui que traz lista de oração para orar? Tem alguém aqui que traz lista de oração para orar? Você está perdendo tempo na vida, seu bobo. Você deveria fazer uma lista, porque você sabe, poxa vida, nós vamos ter 20 minutos de oração na igreja. Aí você pega, semana passada você orou por uma coisa, hoje você ora por outra, na semana que vem você ora por outra, não tem problema. Mas tem coisas que a gente tem que bater e abrir se usar, entendeu? Tem coisas que a gente tem que insistir. Aí você não insiste, por quê? Porque não está sendo nada importante para você. Porque aquilo que é importante, você insiste. Jesus conta uma parábola sobre oração, e ele fala que uma mulher, ela tinha uma causa para ser julgada e tinha um juiz na cidade, o juiz era muito ruim, mas aquela mulher todo dia ia na porta do juiz e falava para ele, seu juiz, o senhor tem que dar um jeito na minha causa, seu juiz, o senhor tem que julgar a minha causa. E aí um dia aquele juiz falou, quer saber uma coisa, deixa eu julgar logo, que eu já estou de saco cheio dessa mulher aí. Estou traduzindo a Bíblia na linguagem de hoje. Aí chegou, Jesus fala assim, olha, se aquele homem sendo mau, ele fez aquilo por aquela mulher, imagina o pai ele pode fazer muito mais por você. Está vendo? Ele fala o pai. O nosso Deus, o Pai, ele pode fazer muito mais, mas o que a gente tem que fazer? Temos que orar. Aí a Bíblia fala, lá em João, fala assim, olha, tudo aquilo que a gente pedir para o Pai, crendo, nós vamos receber. Então a gente precisa de crer. Hebreus fala que a gente tem que chegar diante de Deus e crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus, Ele dá galardão, que Deus, Ele abençoa as pessoas que buscam a Ele. Então eu já vou diante de Deus, já com aquela certeza no meu coração, eu vou falar com o meu Pai, porque o meu Pai, Ele vai me abençoar. O meu Pai, Ele diz que tudo aquilo que eu pedir no nome de Jesus, crendo eu vou receber. E aí a gente vai para Deus e Pai. Se a gente precisa então, e a gente quer ser esse modelo, a gente tem que orar para Deus e falar, Senhor, eu quero ser esse modelo. Eu quero ser um modelo de homem. Um homem de Deus. Eu quero ser um modelo de pai. Quero ser um modelo de pai para os meus filhos. Esse é o meu desejo. E aí a gente ora. Então aprende, irmãos. Aprende a trazer lista de oração. Põe isso aí como na sua lista de oração. E eu quero ser um homem de Deus, um servo do Senhor. Não pense que você aceitou Jesus e o trabalho acabou por aqui. O trabalho só começou. Quando a gente aceita Jesus, a nossa vida só começou. Tem muita coisa para Deus fazer com a gente. Amém? Bom, então temos aqui, primeira forma, um modelo. Um homem que a gente fala, esse homem é servo de Deus e eu quero ter relacionamento com esse homem. Quando eu falo esse relacionamento de pai e filho, tá? Isso não precisa de ser falado, olha, eu quero ser seu filho. Isso acontece. Entendeu? Isso acontece, é só as pessoas começarem a se relacionar. E aí o que vai acontecer? O negócio vai fluir. A coisa vai acontecer.
E o segundo é oração. Só que também não adianta a gente ficar orando e pedindo para Deus se a gente não tiver prática da palavra de Deus. Então, para que essa transformação aconteça na nossa vida, não basta só ficar pedindo para Deus. Oh, Senhor, né? É como, vamos pegar uma outra coisa, né? Que sempre toca a vida das pessoas, que é dinheiro, né? Então, às vezes a pessoa pensa, não, vou dar dízimo e aí a coisa vai acontecer. Não é só dar dízimo, mas é aprender a administrar o que você tem. Entende? É buscar a sabedoria de Deus, é você estudar a Bíblia, você buscar formas de você trabalhar com o dinheiro. Isso vai trazer prosperidade para a sua vida. Isso vai trazer bênção financeira para a sua vida. Então, tem que ter uma prática. Eu preciso conhecer a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre dinheiro, para mim poder ter a prática. Eu preciso, então, de saber aquilo que a Bíblia fala sobre pai, para mim poder ter a prática. Eu preciso saber aquilo que a Bíblia fala sobre filho. Porque tem muitos filhos que pensam assim, poxa, eu queria tanto, né, ter um relacionamento assim. E é muito, sabe, a gente precisa de aprender também a ser filho. A gente precisa de aprender também a ser filho. Então, se a gente não praticar a palavra, não vai haver mudança. Se a gente não praticar a palavra de Deus, nós não vamos se tornar pais segundo a palavra do Senhor. Vamos lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Só, sacrifício já é uma coisa, já que sacrificar já é uma coisa que você tem que se esforçar para fazer. Tá certo? Então, olha só. Para você, por exemplo, a gente fazer culto aqui. Que aqui está falando, ó, de um culto. Né? Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto da razão. É uma coisa que a gente faz pensando, não é sentindo, não é esperando a gente sentir vontade de fazer. A gente faz porque tem que fazer, é a razão, né? E existe uma razão para a gente fazer isso e como a gente faz isso. E a Bíblia nos mostra. Mas é sacrifício. E sacrificar é a gente se esforçar por algo. Sacrificar é a gente pagar o preço por algo. Como eu te falei, se algo é importante para a gente ora. Se algo é importante para a gente busca. E aqui no caso, nós estamos falando dessa transformação, que não adianta só a gente orar e pedir para Deus, Senhor, me transforma. Senhor, eu quero largar isso aqui. Eu quero largar esse vício, eu quero largar aquilo, eu quero qualquer coisa que você queira do Senhor. Não é simplesmente oração. Você ora e Deus vai fazer milagre. Mas não esquece que você também tem que se posicionar. Se a Bíblia está dizendo algo, você tem que bater naquilo ali. Então você ora, você busca e você age. Pratica a palavra de Deus. E aí a gente vai para o versículo 2, que falou aqui, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa. Então, existe uma vontade de Deus para a sua vida. E às vezes nem tudo que acontece na sua vida é a vontade de Deus. Você vai descobrindo a vontade de Deus para você fazer ela. Deus não revela a vontade de Deus e fala assim, vou fazer isso na sua vida. Não, Ele vai através da nossa fé. Se você soubesse tudo que você precisava de saber até o fim da vida, você não precisava de fé. Fé, a gente precisa porque a gente não sabe. Tá bom? Não sabe da vida. Aí fala para não se conformar com o século, com o mundo, né? Com o jeito que as pessoas vivem. Mas a gente deve transformar pela renovação
da nossa mente. A palavra conformes, conformação, imagina uma forma de bolo, né? Tem forma redonda, tem forma de coração, tem forma de tudo, não é? Esse texto aqui está falando da forma, e a forma que é Jesus, tá bom? Então, se conformar é se colocar na forma, e a forma é, quem é a forma? Jesus. Você se coloca na forma, mas para você se colocar na forma, você não pode vir todo duro, você tem que vir quebrantado, você tem que vir, né? Quebrantado a nossa vontade. Você vem, você entra na forma, você começa a tornar a forma de Jesus. Então não é para você se conformar com o mundo, que o mundo também tem uma forma. Mas você deve entrar na forma de Jesus. Como? Transformando pela renovação da mente. Muda o seu jeito de pensar. Mudando a forma de pensar. Mudando a forma, por exemplo, um filho que é bem resolvido, um filho que realmente ele está na presença de Deus, que tem esse relacionamento com o pai, ele não vai ficar pensando mal dele mesmo. Eu não consigo nada. Eu não sou nada. Se você tem esse tipo aí, você ainda não reconhece Deus como seu pai. Se você ainda é assim, eu quero te informar que você ainda não está vendo Deus como seu pai. Você pode até saber que Ele é seu pai, mas você não vive como Ele se Ele fosse seu pai. Né? Não vive. Renove a mente para você experimentar, para você ter experiência. Com Deus, você tem que ter uma mente renovada. Para você ter uma experiência com Deus, você tem que ter uma mentalidade nova. Aí Jesus diz assim, que aquele que ama Ele, guarda a palavra dEle. Quem ama Jesus, João fala, guarda a sua palavra e pratica a sua palavra. Ou guarda os seus mandamentos e pratica os seus mandamentos. E das práticas do cristianismo, uma das mais importantes é a gente se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. É entrar nessa forma. É você tornar seguidor de Jesus. E aí, deixa eu te falar, como que a gente se torna seguidor de Jesus? Vamos lá em Mateus capítulo 16, verso 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, então se alguém quer ser seguidor de Jesus, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos mais um pouquinho para frente, deixa eu ver aqui. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem acha que a vida é aqui nessa terra e quiser salvar a sua vida, quiser viver as coisas falar, não, eu preciso me divertir, eu preciso fazer aquilo outro. A Bíblia não é contra divertimento, a Bíblia não é contra férias, a Bíblia não é contra nada disso, tá bom? A Bíblia é contra isso se tornar um Deus na nossa vida. Isso ela é contra. Então ela dá uma dica para a gente. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, vai encontrar a vida. Vai achar. Né? Põe o próximo para mim ver aqui. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pode colocar lá no 24 de novo. Então Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Para a gente aprender com Jesus, irmãos, nós precisamos estudar a vida de Jesus. E nesse caso aqui, Jesus está falando que para a gente seguir Ele, algumas vezes nós vamos ter que negar os nossos próprios desejos e fazer a vontade de Deus e não a nossa. E existem desejos que são pecaminosos? Sim. E existem desejos que não são pecaminosos, que parecem até ser bom. Mas às vezes eles não são para a gente. Não são para a gente. E a gente tem que aprender a abrir mão. Imagina que você está ali com seus pais, e você é criancinha, e você quer um brinquedo. E você quer aquele brinquedo de todo jeito. Mas os pais falam: olha, esse brinquedo aqui não é bom para você. Ainda não serve para a sua idade. Vai causar, você vai se machucar com esse brinquedo. Então o pai não vai comprar isso aqui, mas você insiste. Você insiste: não, eu quero esse brinquedo. Eu quero esse brinquedo. Isso não é você tomar a cruz. Mas o que é tomar a cruz? É você, poxa vida, você é criança, mas seu pai está te falando: isso não é bom para você. O que você faz? Você fala: apesar de eu estar com vontade, eu abro mão disso. Entende? Apesar de eu querer muito isso aqui, eu abro mão disso aqui para obedecer ao meu pai. Então, carregar essa cruz é você largar a sua própria vontade às vezes, porque às vezes a sua vontade não está conectada com a vontade de Deus, para você fazer a vontade do Senhor. E assim você se torna discípulo de Jesus. A gente não é discípulo de Jesus fazendo a nossa vontade. A gente é discípulo de Jesus fazendo a vontade de Deus. Bom, mas aí a gente tem mais uma coisa. Você tem que abrir, fala para o irmão, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Aí você se torna discípulo de Jesus, fala, você se torna discípulo de Jesus, e você vai começar a conhecer Deus como Pai. Porque você tem esse alvo, né? Mas aí, Jesus deu uma ordem para a gente, e essa ordem, tem gente que tem dificuldade de cumprir ela. Tem gente que tem dificuldade de cumprir ela. Tem gente que fala assim: eu não estou com vontade de fazer isso aqui. Tem gente que fala para a gente assim: pastor, não estou com vontade. Não consigo. Eu falo: mas você tem que fazer. Mas eu não consigo. Não estou sentindo. Ele acha que primeiro ele tem que sentir para depois ele fazer. Mas na verdade a gente, olha só, é racional. A gente tem que pensar e ver: isso aqui é o bom, esse é o certo a fazer. E aí eu vou fazer isso. Para que você tenha assim essa revelação, e isso causa um efeito na sua vida, essa revelação de Deus como Pai, existe mais um passo que você tem que dar. Mais um passo que você tem que dar. Primeiro, você analisa se você teve um bom pai. Pensa no seu pai. Como foi o seu relacionamento com seu pai? Talvez seu pai foi um homem que abandonou, foi embora de casa,
deixou sua mãe, deixou vocês. Talvez seu pai, ele não foi embora de casa, mas ele traiu sua mãe. E quando um homem, ele trai a sua esposa, ele trai também os seus filhos. Talvez, pelos gritos, talvez seu pai fosse um cara assim, gritão, chegava bêbado em casa, batendo, quebrando as coisas, às vezes batendo na sua mãe, às vezes batendo em você. Esse é o tipo de pai. Mas não é o tipo de pai que revela a Deus. É um tipo de pai violento. E aí você pode ter dificuldade de receber Deus como pai, se você não fizer o que a Bíblia fala para você fazer. E o que a Bíblia fala para você fazer? Você precisa de perdoar. Você tem que perdoar seu pai biológico. Às vezes é isso que está te impedindo de você ver esse Deus que nós temos como pai, que Jesus disse, Ele é o meu pai, Ele é o seu pai. Você está tendo dificuldade por causa disso. Porque aqui dentro, na sua mente, que precisa de ser renovada, precisa de ser transformada, você ainda não resolveu essa parada. Você precisa resolver isso. E você não resolve isso com vontade, com desejo. Você resolve isso entendendo que isso é o certo a ser feito. Que só assim, você pode realmente sair. Às vezes a sua vida, irmão, está numa enrolação, por causa desse relacionamento que você não consegue ir profundo com Deus. É necessário perdoar. O perdão, ele liberta a gente das mágoas e dos ressentimentos. Perdão é libertação. E eu pergunto para você, como que foi o seu convívio com seu pai? Será que vocês conversavam? Será que vocês se abraçavam? Será que vocês caminhavam juntos? Você se sentia seguro do lado do seu pai? E eu falei tanto aqui a palavra homens, talvez as mulheres pensem assim, essa palavra não é para mim, mas essa palavra é para vocês também. Porque às vezes a sua vida também está bloqueada, está parada, você não está avançando, por quê? Deus também quer receber você como filha, E Ele quer que você tenha Ele como pai. Mas se você não teve um bom relacionamento com seu pai, isso pode estar parando você. Por isso eu queria nessa manhã, eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos e você meditasse naquilo que Deus falou com você hoje. E se você tem coisas que às vezes você pensa assim, mas você pensa, mas lá em casa, pastor, meu filho, minha filha, não precisa perdoar. Esse ano, eu e a minha esposa, a gente conversando, porque às vezes você olha assim e você fala, nossa família está perfeita. Você pensa assim desse jeito. Mas não é. E aí a gente conversando, e a Giovana contou um negócio para nós esse ano aqui, que ela falou assim, que quando a gente saiu de uma casa, a gente teve que deixar a nossa cachorra para trás. Entendeu? Nós tínhamos uma cachorra,
É muito boazinha. E eles gostavam muito daquela cachorra. E quando a gente veio, tivemos que vir aqui morar aqui na igreja, nós íamos morar e a gente emprestou a nossa casa para alguns irmãos da igreja. E estavam sem moradia. A gente emprestou. E a gente não podia trazer a nossa cachorra para cá, porque ela era grandona. A gente deixou ela lá. E aí a Giovana falou assim, ficou com muita raiva da gente. Você vê? E a gente não sabia. Entende? E às vezes você, como pai, às vezes fez alguma coisa para os seus filhos, você nem sabe que para você não tinha problema nenhum. Mas você não sabe como que estava dentro dele. E aí ela ficou ainda com mais raiva ainda. Por quê? Porque daí a nossa cachorra ficou lá, os irmãos não cuidaram direito e a cachorra fugiu. E aí nós nunca mais vimos ela. Nunca mais a gente viu. Parece uma coisa tão boba, né? Mas pode ser bobo para um, para ela não era. E aí isso cria uma dificuldade de relacionamento. Por isso precisa de haver perdão. Amém? Precisa de haver perdão. Quando a gente perdoa, então o milagre começa a acontecer. Feche os seus olhos. E eu queria que você pensasse no seu relacionamento, o relacionamento que você teve com o seu pai. Medita nisso. Se tem alguma coisa, procura aí, dá uma vasculhada, analisa, vê se tem alguma coisa que precisa de sair. Pai, faz tempo que a gente não conversa. Saí pra viver as minhas aventuras, mas remei contra a maré. Eu percebi que longe da tua casa toda a alegria é passageira. Oh Pai, eu me arrependi. Só te peço que o Senhor me aceite de volta, nem que seja como o teu servo. Oh Pai, eu quero voltar. Preciso voltar pra onde eu nunca deveria ter saído. Eu quero voltar. Preciso voltar na casa do meu pai, é o meu lugar. Por isso estou de volta. Pai, eu sei que pequei contra o céu e contra ti. Saí pra viver as minhas aventuras, mas remei contra a maré. Eu percebi que longe da tua casa toda a alegria é passageira. Oh Pai, eu me arrependi. Só te peço que o Senhor me aceite de volta, nem que seja como o teu servo. Oh Pai, eu quero voltar. Preciso voltar pra onde eu nunca deveria ter saído. Eu quero voltar. Preciso voltar na casa do meu pai, é o meu lugar. Sinto saudade do teu abraço, de ouvir tua voz, da intimidade. Eu sinto saudade, eu sinto saudade da tua presença, dos teus conselhos, do teu amor que eu não mereço. Eu sinto saudade, eu sinto saudade. Sinto
sinto saudade do teu abraço, de ouvir tua voz, da intimidade. Eu sinto saudade, eu sinto saudade da tua presença, dos teus conselhos, do teu amor que eu não mereço. Eu sinto saudade, eu sinto saudade. Eu quero voltar, preciso voltar pra onde eu nunca deveria ter saído. Eu quero voltar, preciso voltar na casa do meu pai, é o meu lugar, por isso estou de volta. Aleluia. Quantos aqui querem receber Deus como Pai nessa manhã? Dá glória a Deus. Aleluia. A gente recebe Ele como Pai quando a gente é filho, né? Em João capítulo 1, versículo 11 e 12, a Bíblia fala que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Talvez você sente que você precisa perdoar, né, seus pais. Eu creio que você meditou já sobre isso. E se tem alguma coisa que você precisa liberar, nós vamos orar agora. Mas se você ainda tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, você pode procurar a gente, tá bom? Você pode procurar eu, pode procurar a minha esposa, né? Os homens aí podem procurar eu, né? As mulheres podem procurar a minha esposa e falar: olha, a palavra de Deus falou comigo, tal, eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. E aí a gente vai buscar uma forma de poder ajudar você, tá bom? A sair da situação aí. Feche teus olhos, vou orar por você. Senhor Deus, Senhor, nós estamos aqui agora na tua presença e o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. Senhor, e tem pessoas aqui, Senhor Deus, que tem essas mágoas, esses ressentimentos, essas dores, por causa de algum tipo, Senhor Deus amado, de ferida que foi causada, Senhor Deus, pelo pai. Senhor, e que nessa manhã o Senhor possa libertar, Senhor Deus. Toca agora, toca agora. Toca, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora eu queria que você orasse, você falasse para Deus: Deus, eu libero. E você fala assim: olha, eu perdoo. E você fala sobre o que é que você está perdoando. Queria que você orasse agora: eu perdoo, Senhor, no nome de Jesus, com vontade ou sem vontade. Você fala aquilo que você está perdoando, a situação. Aleluia. Espírito Santo de Deus, vai liberando agora, vai tocando agora, Senhor. Vai tocando, Senhor Deus, vai causando, Senhor Deus amado, o efeito necessário, Pai, nas vidas, Senhor. Tirando, Senhor Deus, agora, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está aprisionando, Senhor. Quebra as cadeias agora, quebra as cadeias, quebra a corrente, Senhor Deus, aquilo que está prendendo a vida dos teus filhos agora, Senhor, está sendo falado pela boca deles agora. Nós declaramos que em nome de Jesus, que haja libertação, que haja cura, Senhor, que haja salvação completa, Pai, sobre a vida deles. Senhor, é o que eu te peço agora e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.